Você já conhece as diferentes fases da extensão rural no Brasil? Você conhece como foi conduzida a extensão rural no Brasil nos últimos 70 anos? Eu sou o professor Ezequiel Oredim, doutor em extensão rural. Hoje nós vamos falar sobre as diferentes fases da extensão rural no Brasil. Há hoje uma literatura especializada na área que fala em 3 a 4 grandes fases. Hoje, Ezequiel Oredim, professor, irá abordar 5 grandes fases da extensão rural no Brasil. Tá? Eu vou tentar resumir elas aqui para vocês. A primeira fase é a fase do humanismo assistencialista, que foi desde 1948 a 1960. A segunda fase é do difusionismo produtivista, que foi dos anos de 1964 até meados de 1980. A terceira fase foi do humanismo crítico, de 1980 a 1990 e meados de 1990. A quarta fase foi do pluralismo institucional ou da diversidade institucional, que foi de meados da década de 90 até meados dos anos 2000. E a quinta fase, que eu, Ezequiel Oredim, chamo da fase do desenvolvimento rural sustentável ou da agricultura sustentável, que foi de meados de anos 2000 até os dias de hoje. Primeira fase, fase do humanismo assistencialista, 1948-1960. Essa fase prevaleceu então desde o surgimento e a oficialização da extensão rural do Brasil, que os primeiros trabalhos ocorreram no estado de Minas Gerais e algumas experiências no âmbito do interior de São Paulo. Então, essa fase, os objetivos dos extensionistas estavam vinculados às seguintes questões. Primeiro, era aumentar a produtividade agrícola. O objetivo do extensionista na época da fase do humanismo assistencialista era aumentar a produtividade. As famílias agricultoras não conseguiam ter produtividade o suficiente para estimular o mercado. Então, vamos ensinar eles a produzir melhor. Com isso, se entendia que eles aumentando a produtividade, eles iam, consequentemente, melhorar o bem-estar das famílias e aumentar a renda e também diminuir a mão de obra necessária para produzir. Se queria trazer tecnologia, aumentar a produtividade e gerar economia e com isso talvez criar qualidade de vida no campo. Bom, em geral, naquela época, de 1948 a 1960, as equipes locais de extensão rural eram formadas por um extensionista da área agrícola e uma extensionista da área de economia doméstica. Então eram 2 grandes profissionais que trabalhavam nessa época. Apesar de levar em conta os aspectos humanos dessa fase, os métodos extensionistas na fase do humanismo assistencialista, eles eram marcados por ações paternalistas. O que significa ações paternalistas? Significa que eles não problematizavam as questões com os agricultores. Eles sempre procuravam tentar induzir, mudar o comportamento da família agricultora através de uma metodologia já previamente estipulada antes de chegar até a família. E isso não favorecia em hipótese nenhuma o florescimento de uma consciência crítica na família rural. Eles eram apenas meros receptores do conhecimento que estava calcado no agrônomo e na economista doméstica. Eles eram apenas receptores desse conhecimento e não aflorou então um protagonismo das famílias no campo, em especial na época do assistencialismo, da fase do humanismo assistencialista. Segunda fase é a fase do difusionismo produtivista, 1964 a 1980. Essa fase, então, ela foi marcada principalmente pela abundância de crédito rural. Os extensionistas tinham muitas opções de crédito
lançadas pelos mecanismos do Estado para auxiliar as famílias e orientar elas a inserir novas estratégias de produção no meio rural. Então essa fase ela baseou-se por parte dos produtores na aquisição de um pacote tecnológico modernizante, ou seja, o pacote ele vinha de fora e as famílias agricultoras precisavam, além de comprar esse pacote, usar intenso capital, muita máquina, muito insumo industrializado, que esse pacote que vinha de fora era o pacote que ia revolucionar a agricultura. Então, nessa época, a extensão rural serviu como instrumento de introdução do homem do campo à economia de mercado. Queria-se que as pessoas que trabalhavam no campo, que moravam no campo, elas comprassem maquinários, implementos agrícolas, modernizassem suas propriedades e dinamizassem a economia local. Então, nesse sentido, se existia crédito, se colocava crédito para que essa operação funcionasse. Boa parte dos casos essa questão deu certo, em outra boa parte dos casos, quem já conhece da história sabe que não foi tão feliz assim essa estratégia. Algumas famílias cresceram e outras famílias elas quase que desapareceram nesse sentido, tendo que vender as suas propriedades. Então, a assistência técnica e extensão rural, na época do dinamismo do produtivista, dessa difusão de ideias produtivistas, ela tinha como objetivo mudar a mentalidade dos agricultores de uma mentalidade do tradicional para uma mentalidade moderna, tá? Uma mentalidade que colocasse essas famílias em prol de uma economia de mercado que fosse girar a economia, que isso seria uma chave do sucesso, tá? Então, nessa época da difusão produtivista, o conhecimento empírico das famílias sobre a sua propriedade, sobre as formas de condução das atividades agrícolas, elas eram desprezadas, elas não interessavam nessa época. Tá? As reais necessidades das famílias também não interessavam para os agentes extensionistas. Interessava era que eles usassem a receita que era colocada aos agricultores e que eles fizessem conforme essa receita para produzir mais. Então, nessa época do difusionismo produtivista, a extensão rural assumiu um caráter tutorial que tem um segmento, uma ordem, um encaminhamento e uma ação paternalista, né? Então, nessa época, apesar de tudo, houve um grande fortalecimento da extensão rural, que foi a época que surgiu a Embrater, né, que é a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, e houve uma grande expansão da extensão rural do Brasil na época de 1964 a 1980. Para você ter uma ideia, em 1960, por exemplo, 10% dos municípios contavam com serviços de extensão rural. Já em 1980, isso chegou ao indicador de quase 78%. Tá? Mas, entretanto, nisso o papel dos extensionistas era sempre condicionado com a existência de crédito. Tinha crédito, existia extensão rural. Não tinha crédito, não existia extensão rural. E também os agricultores familiares que não tiveram acesso a esse crédito, eles ficaram à margem desse processo de desenvolvimento. Terceira fase, a fase do humanismo crítico. A fase do humanismo crítico começou numa época do repensar da extensão rural, que foi na década de 1980 em diante. Esse período ele preconizou com um estado um pouco mais inflacionado. Então, o que aconteceu? Diminuiu muito o crédito rural subsidiado, as famílias não tinham mais acesso ao crédito rural subsidiado e começou também um repensar, uma consciência crítica da extensão rural e uma consciência crítica também dos extensionistas. Nesse auge dessa consciência crítica,
se sustentou muito o planejamento participativo. Ora, se a gente não tem dinheiro, agora é a lógica de nós pensarmos juntos com os agricultores as principais estratégias, as estratégias que a gente vai conseguir conduzir para que nosso meio rural seja cada vez mais produtivo, com melhor qualidade de vida, com boa produção de alimentos. E essa fase do humanismo crítico, da participação dos agentes, dos agricultores, foi preconizada nas bases pedagógicas da teoria da libertação, né? Na pedagogia da libertação encabeçada por Paulo Freire, né? Quem já estudou um pouco o livro Comunicação ou Extensão, né? O Paulo Freire defende uma questão muito interessante da horizontalidade do saber dos agricultores e dos extensionistas, onde não há quem sabe mais ou quem sabe menos. Ambos têm conhecimentos, ambos têm saberes, que um é diferente do outro, e esses saberes coletivos eles podem agregar na construção de estratégias para o desenvolvimento rural. Então, o Paulo Freire defende que não é fazer extensão no campo, e sim fazer comunicação, comunicar com as famílias para juntos, coletivamente, decidir o que é a melhor saída, a melhor estratégia de reprodução social. Bom, nessa época também, os defensores das metodologias de intervenção, eles afincavam então para os princípios participativos e que também levassem em conta a dinâmica cultural das comunidades, né? Então essa fase é uma fase marcada pela ativa participação dos agricultores familiares, das famílias rurais no campo. E a ideia apesar disso tudo, né, de haver uma orientação para seguir os princípios participativos, a maioria das empresas de ATER, instituições de ATER, continuava com aquela mesma orientação de incluir o agricultor familiar na lógica do mercado e cada vez mais dependente desses insumos industrializados, e que muitas famílias não deram conta e ficaram subordinadas com muitas dívidas e com problemas financeiros agudos nessa época. Quarta fase, a fase do pluralismo institucional ou da diversidade institucional. Essa fase ela iniciou mais ou menos em meados da década de 90, conhecido pela diversidade institucional. Claro que em 1989 ocorreu a extinção da Embrater, né? Num período de redução de custos, né? E também do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural, que foi um período bem delicado. Mas em 1996 foi pensado o PRONAF, né? O que é o PRONAF? É o Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar. Então, 1996 foi pensado, e em 2013 em diante foi pensado novas linhas, uma expansão do PRONAF para atender então as demandas específicas da agricultura familiar. Bom, esse período de 2000 em diante foi caracterizado pelo repensar, uma reestruturação institucional dos serviços de assistência técnica e extensão rural. E essas mudanças que ocorreram, houve uma diversidade, né? Uma diversidade institucional, ou seja, uma diversidade de organizações que trabalham com a questão da assistência técnica e extensão rural. Ou seja, ONGs, prefeituras, sindicatos, cooperativas, associações, todas elas em prol da busca de recursos para intervenção nas políticas sociais e no fortalecimento então da política nacional de fortalecimento à agricultura familiar, ou PRONAF, né? Nessa fase também é possível ressaltar que houve uma maior ênfase no processo de gerenciamento da propriedade dos agricultores, porque essa visão aí ela busca compreender que o agricultor tem que saber lidar com os custos de produção para que ele consiga então ter uma boa reprodução social. Bom, dentro de todas essas questões,
Os objetivos desse modelo assim, de intervenção da propriedade, ele estava sempre calcado, né, na busca da eficiência, de que o agricultor conseguia produzir mais, que ele consiga se inserir no mercado, que ele consiga ter uma renda para a reprodução social e econômica da família no meio rural. A quinta fase, a fase do desenvolvimento rural sustentável ou da agricultura sustentável na extensão rural, denominado por mim, Ezequiel Redim. Essa fase eu chamo o foco para amplitude do Pronaf, né? O foco do crédito rural para a agricultura familiar. Então o Pronaf começou a ter vários desdobramentos para atender o interesse de diferentes públicos da agricultura familiar. Por exemplo, o Pronaf B, tá? O Pronaf Mais Alimentos, o Pronaf Jovem Rural, o Pronaf Mulher. Todas as outras linhas de crédito que estavam voltadas para as famílias que tinham menos condições de trabalho, implementação agrícola e modernização no campo. Bom, nesse período, o resultado dessa intensa mobilização participativa das agendas de discussão sobre os pleitos da assistência técnica e extensão rural, para onde a extensão rural deveria rumar no Brasil, ela foi fechada e finalizada com a mobilização e a criação da Lei número 12.188 de 11 de janeiro de 2010, que instituiu então a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, a PNATER. Então a PNATER ela consta hoje com 12 objetivos e 6 grandes princípios. Nessa fase, houve o estímulo à formação de associações também, de cooperativas, para a organização da produção e comercialização dos produtos da agricultura familiar. O programa Mais Gestão, por exemplo, é um desses que a gente pode citar. A proposta também de promover o desenvolvimento rural sustentável. E aqui cabe um detalhe muito interessante na Lei 2.188, que cria a lei da PNATER, é que a palavra agroecologia, que foi defendida pelos seus expoentes na condução e na construção ao longo da PNATER no Brasil, de 2013 a 2010, ela não está presente. Ou seja, no lugar da palavra agroecologia consta a terminologia desenvolvimento rural sustentável. Aí fica um ponto de interrogação, por que a palavra agroecologia não apareceu dentro da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária. E também em 2013, então, o Senar, podemos falar assim, começou a introduzir também seus trabalhos na extensão rural, criando um modelo designado por eles de assistência técnica e gerencial. Então, porque eles focavam na questão gerencial e o Senar atende às suas demandas dos agricultores por produto, né? Uma extensão rural por demanda. Bom, na extensão rural pública em si, nessa época então é apoiado então as iniciativas econômicas que promovem as potencialidades locais e vocações regionais. Então, estimular uma produção mais limpa, uma produção mais sustentável, estimular as cadeias curtas de comercialização e consumo, onde o produtor e o consumidor se conhecem, aproximar através de feiras livres, onde pode ter esse fortalecimento do elo, da confiança, da produção de um alimento, de um consumo de um alimento local, potencializar as agroindústrias familiares, formas de agregação de valor do produto da agricultura familiar e alimentos limpos, né? Bom, então também nessa época, segundo Landini, que é um pesquisador argentino sobre a extensão rural na América Latina, ele falou e ele cita em seus artigos científicos que o Brasil foi o único país latino-americano que instituiu, ao nível de política pública, uma implementação de uma TER radicalmente não difusionista. Mas por outro lado, apesar de ter implementado uma TER não difusionista, ele diz
que os extensionistas eles ainda têm um olhar difusionista sobre a terra e que isso há alguma resistência em relação a essas questões relacionadas diretamente o que se articula com a experiência em que os agricultores resistem de alguma maneira às adoções de tecnologia. Bom, em 2013 também foi criada a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater, que ela fica com o propósito então de conduzir as ações e gerenciar os recursos financeiros para a prestação da assistência técnica e extensão rural no Brasil. Hoje, então, diferente do passado, a ideia é cada vez mais reduzir a dependência do agricultor ao mercado. Se no passado a extensão rural quis colocar o agricultor no mercado, fazer que ele compre, que ele consuma muito, e isso acabou gerando um certo endividamento, hoje se tende que o agricultor consiga produzir com os recursos que ele tem, sem ficar dependente ou tão dependente quanto o mercado. Claro que o mercado agroindustrial ele é importante, a gente sabe disso, mas que o agricultor não fique tão dependente para que ele não tenha problemas financeiros relacionados às contingências que existem hoje no meio rural brasileiro. Bom, então nos últimos anos agora, mais recentemente, a gente viu que os recursos de ATER eles são escassos, tem algumas ações espacializadas, algumas experiências no Brasil, mas ainda é um pouco insuficiente para o nosso trabalho de fortalecimento da extensão rural no Brasil, visto que 80% dos nossos estabelecimentos agropecuários declaram que não recebem assistência técnica hoje no Brasil. Então é isso, gente. Nesse vídeo eu apresentei as 5 fases da extensão rural no Brasil. Se você sabe mais algum fato importante que eu não comentei aqui sobre as fases da extensão rural, comenta aí no vídeo abaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E aí, qual será a próxima fase ou atuação da extensão rural hoje no Brasil?